Oi, eu sou Ludmila, estudante do IF Goiano, campus Urutaí. Eu faço biologia. Vou falar um pouquinho sobre três questões de biologia que caiu no Enem 2019. Questão de biologia, questão 1. O TechKidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado promoverá diretamente a letra A, remoção de ureia. Sim, pois a ureia é uma substância que circula no sangue e ela é eliminada na urina. Essa já é a resposta correta. A letra B, excreção de lipídios, não é essa, porque lipídio é uma molécula orgânica e o seu processo de excreção não está relacionado com hemodiálise e insuficiência renal. Letra C, síntese de vasopressina. Também não é, a vasopressina é um hormônio humano secretado em caso de desidratação e queda da pressão arterial. Não é essa. Letra E, fabricação de aldosterona. Aqui, o hormônio aldosterona tem a principal função de regular o balanço eletrolítico, não é essa a opção. A alternativa correta é a letra A, remoção de ureia. Aqui a questão 2. Já traz essa imagem com esse gráfico que está enumerado de 1 a 5, e aqui do lado tem a legenda. Número 1 significa embriões protegidos no gametófito. Número 2, tecidos condutores verdadeiros. 3, formação de tubo polínico. 4, polinização pelo vento. 5, a produção de frutos. Durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, slide anterior, 5 dessas características estão indicadas por números, que são aquelas da legenda. A aquisição evolutiva, que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, está indicada pelo número. Letra A, número 1. A número 1 significa embriões protegidos pelo gametófito. Não é essa. Gametófito é um termo da botânica que caracteriza um indivíduo ou geração haploide N e produtora de gametas nas plantas. O embrião protegido no gametófito, com certeza, foi uma grande inovação, mas as linhagens mais primitivas, no entanto, elas eram dependentes da água para a reprodução. A letra B, número 2, significa tecidos condutores verdadeiros. Essa característica permitiu que as plantas atingissem portes maiores e conquistassem a maior amplitude de ambientes, mas elas dependiam da água ainda. Elas ainda não eram independentes, então também não. A letra C, número 3, formação de tubo polínico. Sim, está certa, porque as plantas agora não precisavam tanto da água, não era tão mais necessário para a condução do gameta masculino até o feminino, porque o tubo polínico faz essa condução. A letra D, que é o 4, polinização pelo vento, também não. A polinização é muito importante, mas já vimos que ela não aconteceu a questão, a alternativa certa é a letra C. A letra E também não é, mas número 5 significa produção de frutos, que é só as angiospermas que têm frutos verdadeiros e as flores. Vamos para a próxima. A questão 3. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se dois, o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 1950 a 1960, como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares.
Em razão de sua semelhança química, pode-se participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. A questão já traz uma informação muito importante quando ela fala que o carbonato pode substituir o cálcio. Agora a pergunta, né? Ao entrar na cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estronço 90 será acumulado predominantemente? Letra A, cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele é um dos tipos do tecido conjuntivo, né? E cartilagem pode ser chamada só de cartilagem. Por exemplo, na nossa orelha. Não tem cálcio, não é essa opção. Letra B, sanguíneo. Esse tecido, no tecido sanguíneo, o sangue está presente em abundância, mas também não é essa opção que pode substituir cálcio e ser acumulado nesse tecido, não. Letra C, tecido muscular. O tecido muscular é o tecido que garante os movimentos do corpo humano, mas ele não é a resposta dessa questão. Letra D, tecido nervoso. O tecido nervoso possui cálcio. A função do cálcio está na sinapse, porque ela está relacionada com a liberação de neurotransmissor. Mas essa também não é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra E, tecido ósseo. Porque no tecido ósseo ele é rico em cálcio e é lá que se acumulam os compostos para formar os ossos. Então, essa é a alternativa correta, a letra E, tecido ósseo. A questão 98. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas utilizando, como critérios de classificação, a organização celular e o modo de nutrição. O Woolse e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. A questão apresentou então esse quadro, né, onde a gente teve aqui os 5 reinos do Whittaker, né, como a própria questão fala, né, que foram classificados de forma a caracterizar a sua organização celular e o seu modo de nutrição, que foi o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animale. E o Woolse, então, através dos seus estudos, né, das sequências do RNA ribossômico, então, ele estabeleceu os 3 domínios. Quais são os domínios? O Archaea, Eubactéria e o Eucária. Como a gente pode observar aqui, o reino Monera, que correspondia às bactérias, ele foi dividido em Archaea e Eubactéria. E o domínio Eucária, então, ele ficou, então, com os reinos, né, de Whittaker, Protista, Fungi, Plantae e Animale. Vamos, então, à questão. A questão pergunta: a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em tipos de células. Então, letra A, falsa, né? Por quê? Porque ele não se caracteriza nos tipos de células, né? Porque os procariotos, né, os procariontes no caso, pelo fato deles não terem, né, um núcleo individualizado, então, nesse quesito, eles apresentam sim as mesmas características, só que o Archaea e o Eubactéria, se a gente voltar aqui, eles foram divididos por quê? Porque o Archaea, ele vai obter, então, ele vai ter, né, os organismos extremófilos, né, que são aqueles organismos que estão em lugares extremamente inóspitos, né? Eles são caracterizados como autótrofos e eles também são caracterizados como produtores. Já o domínio Eubactéria, ele vai conter o quê? Aquelas bactérias que podem ser classificadas como autótrofas ou heterótrofas, né? Podendo também ainda ser produtores, consumidores ou decompositores. Então,
Tipos de células, falsa, né? Porque apesar delas serem do domínio do Archaea e Eubactéria, eles serem morfologicamente semelhantes, elas não vão se basear fundamentalmente em tipos de células, né? Letra B, aspectos ecológicos, falsa também. Por quê? Porque o estudo do Rose lá, ele se baseou o quê? Nas sequências de RNA dos seres vivos. Então, letra B, falsa. Letra C, relações filogenéticas. Sim, porque a partir do momento que o estudo ele realizou o sequenciamento de um gene presente em todos os seres vivos, isso foi possível o quê? Construir para quê? Para a construção de uma árvore filogenética de ancestralidade universal. Então, essa é, letra C, é a questão verdadeira. Letra D, propriedades fisiológicas? Não, falsa. Por quê? Porque o estudo, ele não levou em consideração as propriedades fisiológicas, e sim genéticas. Letra E, características morfológicas? Não. Apesar de, como eu te expliquei para vocês agora, o domínio Archaea e Eubactéria, eles terem morfologicamente algumas semelhanças, né? Não foram as características morfológicas que basearam fundamentalmente, né, a divisão, né, dos organismos em 3 domínios, e sim as características genéticas. Então, letra C, relações filogenéticas. Próxima questão. Questão 100. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos eles fazem com que a plaqueta mude a sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Vamos lá, as alternativas. Letra A, filariose. Então, se a gente for lembrar, a filariose, ela também é conhecida como a elefantise. E a elefantise, ela é uma doença parasitária causada por vermes e transmitida através da picada de insetos. Então, essa alternativa é falsa. Letra B, a hemofilia. Essa é a alternativa, ela é verdadeira. Por quê? Porque a hemofilia, ela é uma doença genética caracterizada por desordem no mecanismo de coagulação de sangue. Vamos voltar lá o que a questão está falando, né? Então, a questão está falando que eles criaram um tipo de plaqueta artificial feita, né, com um polímero de anticorpos que promete agilizar o processo de coagulação. E se a gente for olhar, a hemofilia, ela é uma doença que vai caracterizar por um processo de desordem no mecanismo de coagulação. Então, com a criação dessa plaqueta artificial, então esse processo agiliza a coagulação. Então, vai melhorar o estado de saúde dos portadores da hemofilia, que são chamados de hemofílicos. Então, letra B, verdadeira. Vamos ver as outras alternativas, né? Aterosclerose. Então, a aterosclerose, ela é o quê? O acúmulo de placas de gordura, de placas de cálcio e também de outras substâncias nas artérias. Então, isso vai gerar o quê? Então, quando a substância se acumula dentro do vaso, isso vai dificultar a passagem de sangue dentro dos vasos. Então, a aterosclerose ela vai causar essa alteração, né, do fluxo sanguíneo dentro dos vasos sanguíneos. Então, falsa. A doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é uma condição médica que vai ser causada por um protozoário, Trypanosoma cruzi, que vai se caracterizar, né, por sintomas como febre, diarreia, vômitos e tantos outros. Então, a doença de Chagas não está aí relacionada com um processo aí
né, de coagulação do sangue. Então, falsa também. E a letra E é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, a síndrome da imunodeficiência adquirida, se a gente for lembrar, é também conhecida como a AIDS, né? Ela vai ser causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Então, esse vírus vai destruir ou vai prejudicar as células do sistema imunológico. Então, questão 100, resposta correta, alternativa B, hemofilia. Vamos para a próxima questão. Questão 135. A terapia celular, ela tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se o texto? Letra A, vacina. Alternativa falsa. Por quê? Porque as vacinas, elas são produtos biológicos, né? Que vão proteger as pessoas de determinadas doenças. Mas como? Né? Porque as vacinas, elas são constituídas de agentes patógenos, como vírus ou bactérias, que são previamente atenuados, mortos ou ainda podem conter pequenos fragmentos desses agentes, que quando a gente vacina, então, né, com esses organismos, esses agentes previamente atenuados, então ele vai promover o quê? Uma resposta imunológica dentro do nosso organismo. Por quê? Porque o nosso organismo, quando passar a ter contato com esses agentes patógenos, ele vai iniciar o quê? O processo de produção de anticorpos, né? Sem a gente ter contraído a doença. Então, vacina, alternativa errada, alternativa falsa. Biópsia. A biópsia, ela vai ser um procedimento cirúrgico no qual vai se colher uma amostra de tecidos ou de células para o posterior estudo em laboratório. Então, essa alternativa também é uma alternativa falsa. A hemodiálise. A hemodiálise, ela vai ser um tratamento que vai consistir na remoção de líquido de substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim artificial. Então, é um processo de filtragem e de depuração de substâncias indesejáveis do sangue, como a creatinina e a ureia. Tanto é que aquelas pessoas que estão com os rins, né, com grande parte do rim falhando, não está conseguindo fazer a filtragem, então eles são sujeitos, né, que vão realizar aí a hemodiálise para realizar a filtragem do sangue. Então, não é uma técnica de introduzir novas células no tecido. Então, a hemodiálise é uma alternativa falsa também. A letra D, a quimioterapia, né? A quimioterapia, ela vai se referir, então, ao tratamento de doenças por substâncias químicas que vão afetar o funcionamento celular. Então, popularmente, quando a gente fala em quimioterapia, é a quimioterapia antineoplásica, né? Então, ela vai combater as células neoplásicas, né? As células que vão tratar o que? O câncer, onde são utilizadas essas drogas. Então, a quimioterapia também não é a introdução de novas células no tecido. Então, alternativa falsa. A letra E, transfusão de sangue. Será que é essa a alternativa? Vamos lembrar, o sangue, lembrando lá das aulas de histologia, né? O sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo, né? Que vai se caracterizar por apresentar uma matriz líquida, que é o plasma, e os elementos celulares do sangue, que são as plaquetas, leucócitos e hemácias. Então, o sangue, ele vai ser a transferência, aliás, a transfusão de sangue, ela vai ser a transferência de sangue de hemocomponentes, né, de um doador para o sistema circulatório de um receptor. Lembrando que,
para que a transfusão de sangue ela seja um sucesso, né, tenha um procedimento de sucesso, é necessário haver uma compatibilização entre os agentes. Então, quando a gente fala, né, quando aqui na questão está falando de uma técnica de se introduzirem novas células em um tecido, então é a transfusão de sangue, porque a gente vai ter a transfusão, né, de um tecido conjuntivo, que é o tecido sanguíneo, para outro, através da transfusão de sangue. Então a alternativa correta é a alternativa E. A questão, ela tem o seguinte enunciado. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é: letra A, desenvolvimento embrionário; letra B, reprodução sexuada; letra C, respiração aeróbica; letra D, excreção urinária; ou a letra E, síntese proteica. Qual dessas alternativas vocês acham que é a resposta para essa questão? Para isso, vamos comentar um pouco sobre essa questão. Os seres vivos de agora e os seres vivos de milhões de anos atrás têm uma mesma origem comum. Essa questão, ela fala sobre evolução e ela quer saber um processo biológico que todos os seres vivos têm em comum. Uma característica que está presente em todos os seres vivos, tanto os seres vivos de milhões de anos atrás, como os seres vivos de agora. Então vamos agora dar uma analisada nas alternativas. A letra A, desenvolvimento embrionário. Todos os seres vivos possuem desenvolvimento embrionário? Não. Nem todos os seres vivos apresentam desenvolvimento embrionário, como, por exemplo, bactérias e protozoários. A letra B, reprodução sexuada. Todos os organismos se reproduzem de forma sexuada? Não. Nem todos os organismos reproduzem de forma sexuada, já que as plantas, por exemplo, se reproduzem de forma assexuada. Letra C, respiração aeróbica. Todos os seres vivos fazem respiração aeróbica? Não. Alguns organismos não precisam de oxigênio para sobreviver. Letra D, excreção urinária. Todos os seres vivos precisam fazer excreção urinária? Não. As plantas, por exemplo, elas não realizam excreção urinária. A letra E, síntese proteica. Todos os seres vivos, eles precisam de fazer síntese proteica? Sim, todos os seres vivos, eles necessitam de fazer síntese proteica. Mas o que é a síntese proteica? A síntese proteica é um processo que ocorre nos ribossomos. E é um processo onde é feita a produção de proteína. E todos os seres existentes precisam de proteína. Então, a gente chega à conclusão de que a resposta que está correta é a letra E, síntese proteica. Então, pessoal, meu nome é Manuel e eu vou falar mais uma questão do Enem. Nesse caso, a questão é de 2018. O enunciado da questão é o seguinte: o deserto é um bioma que se localiza em região de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é: entre as alternativas estão letra A, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Letra B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Letra C, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Letra D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Letra E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Então, olhando essa questão e essas alternativas, a gente pode pensar em algumas coisas. Primeiro, o bioma citado é o deserto. E o deserto, ele é uma região com baixa umidade.
e que tem uma variação de temperatura muito alta ao longo do dia, sendo muito, muito quente de dia, muito frio à noite. E não se tem uma precipitação ao longo do ano nesse local, fazendo com que esse clima seja muito seco. Então a gente já pode pensar que essa questão vai ter alguma coisa com o envolvimento de a, a umidade no corpo do animal ou a temperatura e a perca de água para o ambiente. Olhando desse lado, a gente pode pensar assim: a letra A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Essa característica é uma característica dos mamíferos. No caso, como a questão ela deu outras alternativas de classes, como répteis, aves e artrópodes, essa alternativa se vê como errada. Alternativa B, a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Essa sim é uma maneira de os animais conseguirem perder menos água num clima tão hostil como o deserto. Mas só para ter certeza, vamos olhar o resto. Letra C, desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Dos animais, os roedores que estão no deserto são vivíparos. Então eles não têm ovo com casca. Então essa alternativa também está errada. A letra D, a capacidade de controlar a temperatura corporal. Répteis são pecilotérmicos, então eles não conseguem controlar a sua temperatura corporal de acordo consigo mesmo. Eles controlam a temperatura de acordo com o ambiente. E a letra E, a respiração realizada por pulmões foliáceos. Esses pulmões são pulmões muito simples, que são pulmões de aranhas ou artrópodes. Então eles não podem ser englobados em outros animais, como mamíferos, répteis e aves, como foi citado. Então, olhando assim, a alternativa correta é a letra B, que é a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Oi, eu sou o David, faço parte do PIB de Biologia junto com o Emanuel e a Bárbara, e eu vou apresentar uma questão do Enem de 2016. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. No caso, está aí a imagem mostrando o movimento da seiva. Mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento e a copa crescesse voltada para baixo, a seiva continuaria normalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é Aí temos as alternativas. A, gutação. B, gravidade. C, respiração. D, fotossíntese. E E, transpiração. De acordo com a teoria de Dickson, em 1895, a teoria da coexão-tensão, as moléculas de água que estão sendo transportadas nas plantas vasculares através dos vasos condutores de seiva bruta, chamado de xilema, ficam unidas pelas forças de coesão, formando uma via de líquidos que é contínua das raízes até as folhas. Da forma que as folhas fazem as trocas gasosas e perdem água, as células vão absorvendo a seiva inorgânica ou xilema, assim causando uma pressão que puxa a seiva que está nos vasos. Essa drenagem é impulsionada pela falta hídrica na seiva, boa parte causada pela evaporação da água pelas folhas, de modo que cria uma pressão osmótica, assim conduzindo a seiva das raízes até as folhas nas copas. Agora vamos olhar as alternativas com forma justificativa, se são corretas ou não. Letra A. Gutação. Ocorre quando a planta está com excesso de água e a transpiração não é o suficiente para dispersá-la, então acontece a gutação, que é a liberação de água em forma líquida. Normalmente, as plantas liberam a água pelos estômagos em forma de vapor. Mas já que a planta está com excesso de água, ela acaba eliminando essa água em forma de gotas, não em forma de vapor. Então, essa alternativa não auxilia a seiva a subir da base até a copa, pois a subida do xilema ocorre
por conta da falta hídrica na seiva. Aqui, no caso, está tendo um excesso de líquido. Então, não é essa a resposta. Letra B. Gravidade. A gravidade faz uma pressão negativa, atraindo tudo que está no seu campo gravitacional para o mais próximo possível do seu centro. No caso, toda a massa que está acima do centro vai ser puxada para o centro. No caso das plantas, da gente, de qualquer corpo, massa, será puxado para baixo. Então, o sentido que a gravidade faria com a seiva seria puxar para baixo, certo? Então, não é essa a resposta, pois a seiva faz é subir. Letra C. Respiração. A planta faz a respiração para equilibrar os gases do seu interior e se manter viva, assim absorvendo O2 enquanto não... Olha, então, a planta está puxando o O2, ou seja, ela não está fazendo perda de líquido excessivamente, como se fosse numa transpiração. Então, essa não é a resposta correta. Fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão de energia solar, energia química e outros compostos como carbono e água para a realização de síntese de compostos orgânicos, exemplo, a glicose. A resposta é fotossíntese? Não, porque a fotossíntese está mantendo a forma de vida da planta, certo? Mas não é a fotossíntese em si que faz com que a seiva saia das raízes para as copas, mas sim a energia que vem das folhas vai se espalhando pela árvore, com o auxílio da seiva. Letra E. Transpiração. Quando a planta libera gases e água em forma de vapor pelos estômatos de suas folhas. E a planta pode dispersar, em alguns casos, mais de 90% de sua água pelos estômatos. Então, isso pode causar um estresse hídrico na seiva da copa das árvores, porque a planta vai estar evaporando muita água, ela vai ter que repor a folha está eliminando muita água, ela tem que repor essa água, tirando da seiva. Ou seja, essa seiva da parte mais da copa vai estar com falta hídrica e vai impulsionar, por osmose, a parte que está mais de baixo para cima, assim nutrindo a planta. Então, a resposta certa é a letra E. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.